Sejam bem-vindos à nossa aula 15. Aqui é o professor Cairo Pontes e nessa aula nós vamos estudar um pouco mais sobre os deveres do Estado com a educação pública. Então, vamos lá para o nosso material em questões de hoje. Olha para a tela aí. E a primeiríssima questão fala o seguinte: para responder a questão, considere a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Assinale V para verdadeiro ou F para falso, ao que se refere ao dever do Estado para com a educação escolar pública. Aí nós temos aqui algumas assertivas e nós vamos julgar como verdadeiro ou falso. E a primeira assertiva diz o seguinte: educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 18 anos de idade. Verdadeiro ou falso? Falso. Para ficar correto, teria que ser 17 anos de idade. Como você é aluna do QUE e já sabe que precisa ganhar tempo na hora da prova, você tem certeza que A1 é falso? Já vem nas alternativas, ó. Já elimina os itens A, item C e item E, porque começa com verdadeiro. Mas nós já sabemos que a primeira assertiva é falso. Então nós temos aqui B ou D. 50% de chance de acerto agora, hein? Vamos para a segunda. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Verdadeiro. Inclusive, resolvemos uma questão com essa mesma frase na aula anterior. Então, você já sabe que está verdadeiro. Sendo assim, só pode ser a alternativa B de bora aprovar, porque a alternativa D diz que a segunda é falsa. Então, ficamos aí com o nosso gabarito item B. Mas vamos ver o resto, se tem alguma errada aí, de repente, um recurso nessa questão, né? Vamos ver. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino, e está verdadeiro. Nada para contestar aqui, realmente. Nós temos um público, que são os educantes com deficiência, TGDs, e altas habilidades ou superdotação, transversal. O que significa a palavra transversal? Que vai passar por todos os níveis, etapas e modalidades. Por isso está tudo correto. E outro destaque que eu dei aqui, que eu sublinhei, é a palavra preferencialmente na rede regular. Nunca rede especial, tá? Falando aqui desse atendimento preferencialmente na rede regular, ok? Próxima assertiva: acesso público e privado aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. E está falso. Veja bem como está de acordo aqui com a alternativa B. Por que está falso? É acesso público e gratuito e não privado. O correto é público e gratuito, para que todos tenham acesso sem precisar pagar. Então, ficando aqui, ó, falso. E por fim, oferta de ensino noturno regular adequar às condições do educando, verdadeiro. O educando que estuda à noite, ele precisa ter condições específicas para ele, adequadas para ele, que normalmente é um aluno trabalhador, pai ou mãe de família, e por isso realmente a dinâmica é um pouco diferente. Então, verdadeiro, realmente o nosso gabarito é item B. Vamos para os comentários da questão. Veja bem, todos os comentários aqui de tudo que nós falamos, tá? Ó, com o artigo, que é o artigo 4º, que fala sobre o dever do Estado, e com todos os incisos do artigo 4º, comentando tudo que nós falamos agora dentro dessa questão, tá bom? Fica aí para fazer leitura. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: com a promulgação da LDB, em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica. A partir da modificação introduzida na LDB, houve a antecipação do acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade. A educação infantil passa então a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Em qual ano foi introduzida
essa modificação. Lembra que na aula anterior eu comentei sobre isso? Resolvemos uma questão falando sobre essa faixa etária da educação infantil, e eu disse que já foi até 6 anos, mas eu não falei data. E hoje, nessa aula, você vai saber que data é essa, que ano é esse. Mas veja bem, se você, porventura, não lembrar na hora da prova, porque é um dado técnico, né, uma informação que realmente precisa ser memorizada. Faça o seguinte, elimine logo as alternativas que estão de 2000 para trás. Por quê? Porque se a lei foi promulgada em 1996, essa lei da LDB, do jeito que ela está, é lógico que não poderia ser antes disso. Então, a alternativa A que diz 1988, e então a alternativa A que diz 1988 já está fora. Alternativa B, 1996 também está fora, porque quando a educação infantil entra na educação básica, ela entra ainda com 6 anos de idade, porque começou ali. 1976 é ainda mais para trás, também não pode ser. Então ficamos com a alternativa D e E. A alternativa D diz 2006 e a alternativa E de 2013. Porém, agora vamos para um outro contexto. Se você acompanha e faz as leituras que são recomendadas aqui por nós, você vai saber, claro, que estamos falando de 2006. Por quê? Porque lá em 2006 nós tivemos uma lei sancionada, que foi a Lei 11.274, e essa lei faz alteração de alguns artigos da LDB, e um deles foi exatamente essa modificação aqui de 6 anos para 5 anos de idade. Sendo assim, a educação infantil começa a partir daí. E junto com essa alteração, obviamente, logo após essa alteração, nós tivemos também uma mudança lá em 2009 das diretrizes curriculares, que ela passa por algumas reformas, e essa reforma ela vai ser aplicada lá em 2010, que é com a nova redação do texto das diretrizes curriculares nacionais específicas para a educação infantil, e que sofre anos depois uma nova mudança com a nova redação. As mudanças são contínuas e é preciso acompanhar os textos e fazer leituras da lei para não se perder. E eu lembro disso porque eu vivi essa transição. Eu estava na escola ainda, como aluno de educação básica, quando essa mudança aconteceu. E eu lembro muito bem que eu estava saindo da 7ª série para a 8ª série, e que passou a ser 8º ano para 9º ano. Então, eu estava ali no 9º ano, lá na minha última série dos anos finais do ensino fundamental. Eu lembro dessa transição quando isso aconteceu. Então, 2006 é o nosso gabarito, alternativa D. E aqui nós temos um comentário exatamente com a lei que vai provocar essa alteração, 11.274 de 2006, que altera o artigo 32 da lei, que é exatamente o que trata sobre ensino fundamental obrigatório, que tem duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade. Aquela série que se chamava alfabetização, que não existe mais, passou a ser primeiro ano do ensino fundamental. E o primeiro ano é exatamente aos 6 anos de idade, que é a tão famosa e conhecida alfabetização. Por isso que nós temos aí essa mudança acontecendo. E o texto continua, né? Terá por objetivo a formação básica do cidadão, e aí ele tem continuidade, mas para o momento o que importa é saber essa faixa etária e, claro, o ano em que ela foi alterada. Tudo bem? E aqui nós temos o nosso gabarito, e assim nós encerramos mais uma aula do nosso mini curso de Leis Educacionais. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.